Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo programa dessa parceria da 96 FM com o Colégio Ciências Aplicadas e o curso Ciências, o curso completo. Na primeira edição, no primeiro programa, eu estive aqui com a professora Clarissa e a grande psicóloga Alexandra tratando do tema horário de estudo. E hoje, a continuação dessa problemática, vamos discutir como você deve usar esse horário de estudo, de que forma você deve estudar. Muitas dúvidas, muitos mitos, tudo vai ser esclarecido hoje e para isso temos aqui dois convidados extremamente especiais de áreas diferentes para me ajudar aí a debater esse tema. Então, professor Olavo, recém-chegado ao nosso grupo, e professor Jonas Filho, sejam muito bem-vindos. É isso mesmo, agradeço, professor, pelo convite, também a 96, e é uma satisfação imensa estar aqui falando sobre esse contexto que tanto faz parte do nosso dia a dia. E aí, pessoal, hoje o videocast está imperdível, vamos falar de coisas que vão fazer toda a diferença para a sua aprovação no próximo Enem, fique atento. Pois é, pessoal, a dica mais do que importante é, se você não assistiu o primeiro, assista. Pode ser depois, não tem uma sequência, você pode assistir esse aqui primeiro e depois ver o podcast sobre o horário de estudo, mas é imperdível, tá? Porque ali tem dicas extremamente importantes e o seu maior aliado neste ano, além dos professores que você escolheu para te orientar, o maior aliado é o seu horário de estudo, tá bom? Então, esse primeiro podcast imperdível está disponível aí para vocês, não perca. E esse aqui, assista com a gente até o final, que vai ser realmente muito legal, tá bom? Porque eu vejo um problema muito grande que os alunos querem estudar todas as disciplinas do mesmo jeito. Eles acham que uma receita que dá certo, por exemplo, em geografia, ele pode aplicar para química, e exatamente é aí que está o problema, porque nem sempre é verdade, tá? Então, cada doença é o seu remédio, né? Então, é muito importante, nesses últimos tempos, eu tenho visto muito, eu vou chamar de milacria, muito conselho que eu não sei onde esses meninos estão ouvindo alguns até eu sei, onde eles estão ouvindo e estão fazendo cada absurdo, depois não sabe por que o resultado não vem. Então, assim, a gente está aqui para conversar em todas as esferas, vamos falar isso inclusive aí para a série fundamental, mas o maior objetivo da gente discutir aqui hoje é realmente como cada disciplina deve ser estudada, né? Então, eu costumo dividir os tipos de estudos em três. Eu acho que matemática, física e química, elas têm a mesma forma de estudar. Do jeito que você estuda química, você pode estudar física, que o resultado é o mesmo, tá? Biologia é um pouco diferente. É uma ciência que ela é ciência. E ela tem cálculo também, mas ela tem todo um outro tipo de embasamento, então exige um tipo de estudo diferente, tá? Então seria um segundo tipo, a biologia estaria sozinha nesse grupo. E um terceiro grupo que envolve a área de humanas e a parte de linguagens, que eu diria que, tudo bem, tem alguma diferença também de linguagem, mas é bem parecido. Então, para isso que estamos aqui em três, eu vou daqui um pouco falar um pouquinho sobre matemática, física e química, e no final, nosso querido Olavo, assim como é no segundo dia de prova, vai falar sobre o jeito de estudar humanas, e a gente começa com o professor Jonas com as suas dicas importantíssimas sobre o estudo de biologia. Pois é, como o Alexandre falou, biologia não é nem carne nem peixe, né? É algo diferente. E eu vou voltar a minha fala para os alunos que querem alto nível, aqueles que buscam o curso de medicina, porque normalmente são essas pessoas que vão precisar de uma estratégia de estudo de biologia muito acima da média, tá? Porque estar na média não será suficiente para você conseguir a sua aprovação. Então essa é a primeira coisa que você já tem que ter na cabeça. Bom, a biologia ela tem o estudo passivo, né, e o ativo, né? Durante a aula, o aluno ele precisa estar muito bem acompanhado com um professor ou uma professora que realmente conheça a multiplicidade de formas de vida, que realmente entenda a relação entre elas, porque num passado não muito distante, em várias capitais aqui do
Brasil, era muito mais comum de encontrarmos profissionais dando aula de biologia que não eram biólogos do que profissionais dando aula de biologia que eram biólogos. Parte da explicação é porque, infelizmente, no curso que eu me graduei, a maioria da galera não queria muita coisa com basquete. Isso é um fato. Tá? E eu vi isso na universidade. Mas ainda bem que mudou para melhor, né? Hoje a gente já tem mais biólogos atuando como professor e esse é o tipo de profissional que realmente vai dominar o que é necessário para passar para o aluno aquilo que ele realmente precisa. Tá? Bom, a questão de assistir aula, ela envolve assistir uma aula presencial ou aula online. Você que é jovem, você que é pai, você que é mãe, já reparou seu filho, sua filha, com uma dificuldade grande de manter uma concentração por um tempo mais longo, tipo 1 hora e meia. E aí a pessoa que escolhe fazer um curso online, ela tem uma chance muito alta de estar se enganando, achando que está fazendo um bom estudo passivo, vendo a aula online, porque o aluno ele muitas vezes está mais entretido com o que aparece no smartphone dele do que na própria aula. Já numa aula presencial, com o professor ali, né, dando a aula, interagindo com os alunos, tirando dúvida, a chance desse problema acontecer já é muito menor. Então é muito importante que, se você almeja um grande resultado, você faça o melhor possível desse estudo passivo. E você, aluno que está lá assistindo a aula bonitinho, direitinho, realmente fique concentrado na aula. Desliga o seu celular, bota ele na mochila, bota ele na bolsa e fica ali concentrado. Anote suas dúvidas, certamente elas vão aparecer, e tire suas dúvidas, de preferência no mesmo dia, com o próprio professor ou com alguém da monitoria, porque isso já vai te deixar ali com uma boa quantidade de informação na memória. Mas a parte mais importante, Alexandre, que a gente está aqui para discutir, é o estudo em casa. Esse estudo ativo, ele faz toda a diferença, porque quantas pessoas fazem um estudo passivo, assistem a mesma aula, mas obtêm resultados muito diferentes, né? Por mais que essas pessoas que tiveram resultados muito diferentes, tiveram a mesma concentração na aula, a grande diferença vai estar na maneira como estudou em casa. E aí, no primeiro episódio lá do podcast aqui que eu assisti e que foi excelente, o professor Alexandre falou uma dica de ouro, né, que é dar uma distância de mais ou menos ali um dia, né, um dia e meio, para poder estudar o conteúdo da aula, porque é a maneira de você ter um contato com aquela informação novamente. A biologia ela é muito vasta, é muito ser vivo diferente, com muitos detalhes, algumas exceções que importam muito. Então, para que você arquive isso melhor na sua memória, é muito importante que haja esse espaçamento do momento que a aula acaba até o momento que você vai começar a estudar aquilo com afinco, né, com a devida dedicação, tá? O meu conselho inicial para você que vai fazer esse estudo em casa, além da questão do espaçamento de tempo, que é importantíssimo também, é que você, no caso meu aluno, por exemplo, pega os slides que eu mando para você no nosso grupo, que não tem muita coisa escrita, é mais imagem mesmo, e tente fazer você, sozinho, se esforçando, a revisão mental daquilo que eu falei da aula. Não pega nenhuma anotação de ninguém e você vai olhando para o slide e anotando na forma de tópicos aquilo que eu falei sobre aquela imagem. Então apareceu lá uma célula. O que é que o professor falou sobre essa célula? Bom, ele abordou a membrana plasmática e deu as seguintes características. Então você vai fazer esse esforço de lembrar daquilo que foi falado. Depois você pode tentar comparar o que você lembrou com uma espécie de um gabarito. Sempre você vai encontrar alguém que fez anotações muito boas da aula, talvez você tenha feito, não sei, e aí você vai conferir se você lembrou de tudo direitinho, se você lembrou as coisas corretamente ou não. Tá? Isso demanda um tempo, né? Um tempo de pelo menos coisa de 1 hora. Tá? Pelo menos coisa de 1 hora. E aí depois que você fez isso, que seria o primeiro passo, né? Você agora vai se debruçar sobre a teoria. A maioria dos alunos, infelizmente, não tem um grande embasamento teórico, tá? E eles precisam construir esse embasamento teórico. Como? Lendo, estudando, fazendo anotações, né? Pesquisando alguma coisa que viu no texto, tá? E que não entendeu. A biologia ela tem quase que um idioma próprio, né? O aluno ele aprende um outro idioma quando estuda planta, por exemplo. Tá? Então, esse contato com uma quantidade enorme de termos técnicos é inevitável.
é necessário e é difícil. Mas não é porque é difícil que você vai deixar para lá. Não, você vai fazer por onde aprender. Professor, mas é porque eu já estudei muito tempo e não aprendi. Então pronto, é porque não foi suficiente. Você vai estudar até aprender. Uma dica que eu dou para os meus alunos, e vou dar aqui para você que está vendo esse podcast, é o seguinte. Quando você pegar nomes técnicos, tente entender os radicais. Né? Porque na hora que você começa a entender o significado dos radicais, você começa a deduzir o que aquela palavra quer dizer, né? Então, por exemplo, na botânica, o radical esperma, né? Que para a grande maioria das pessoas significa outra coisa. Esperma significa semente. Né? Então, todo nome botânico que tiver o radical esperma é alguma coisa relacionada à semente. Então, você começa a ter uma ideia do que um texto lá no Enem está falando. Você não fica perdido, apesar de ter muito termo técnico, ao contrário do que muita gente fala, eles estão lá mais para te ajudar do que para te atrapalhar. Né? Então não é inteligente você ficar com raiva que tem muito termo técnico, que você não está aprendendo, porque esse é um desperdício de tempo e de energia desnecessário. Tá? Quanto às questões, elas são muito importantes, sim, mas elas não são mais importantes do que eu falei antes. As questões devem vir depois e, infelizmente, vamos falar com mais calma para o final, existem conselhos que chegam aos nossos alunos de várias pessoas com muita inexperiência no assunto, diga-se de passagem, que eles invertem a importância, né? Eles botam as questões na frente das outras coisas que deveriam vir primeiro. E com certeza isso, eu tenho certeza absoluta, que isso é o que mais tem atrapalhado as pessoas que ainda não conseguiram sua aprovação. Para fechar minha primeira participação aqui, Alexandre e Olavo, eu tive 2 ou 3 alunos no ano passado que eu via nitidamente que eles não iam ter êxito. Cheguei a falar, inclusive, com eles que isso estava errado. Durante a minha aula, eles passavam o tempo todo fazendo questões do conteúdo que eu estava dando. Ou seja, ele nem estava concentrado na questão que estava fazendo e nem estava entendendo o que eu estava falando. Era um desperdício de tempo incrível. Mas, certamente, alguém, né, interessado em outras coisas, dizia que era o correto. Boy, faz isso aí, boy, que vai dar certo. Pois é, não deu. Né? Não deu. Então, que essa dose de realidade tenha servido para que essa pessoa se ligue, que a maneira de estudar é a maneira analógica e não essa que tem se apresentado como a solução milagrosa. Eu achei engraçado você falar, Jonas, que ainda bem que melhorou. Eu não vi essa melhora, não. Só o que eu vejo na cidade é médico dando aula de biologia. Teve um aqui em Natal que dizia que era médico, nem médico era. Eu lembro. Né? E dava aula de biologia. Farmacêutico dando aula de química, só o que tem. Só o que tem. E engenheiro dando aula de matemática. E aí eu quero fazer, aqui eu vou mudar totalmente de assunto, fazer um apelo para vocês que são pais de aluno, combatam isso. Por uma questão até conceitual, por uma questão de cidadania. Porque se você compactua com esse tipo de coisa, deixa um farmacêutico treinar a química do seu filho, você não pode reclamar lá na frente quando um farmacêutico de esquina receitar óculos e você oftalmo, perder espaço no mercado. Exatamente. Porque é a mesma coisa. Eu tinha uma frase que dizia assim: você faria um transplante de coração com um veterinário? Não. Então estude química com quem tem CRQ. Estudei muito para ter meu CRQ. Poxa, valorize isso. Coloque seu filho para alguém realmente formado treinar. Porque aí você não pode exigir formação se você está botando seu filho com alguém que nem formado é. Então, fecha o parênteses, vamos voltar para o tema, e que tem a ver, né? Mas assim, não vi essa melhora que você viu, Jonas, muito otimista, mas esse problema sim é verdade. Então, dentro da matemática, física e química, que é o que eu vou abordar aqui, existem alguns pontos assim que são bem similares à biologia. Então, o lance da atenção na aula, inclusive eu sou muitas vezes acusado de não deixar o aluno copiar. Bom, precisamos deixar isso bem claro. Veja, se eu estou escrevendo do lado direito do quadro uma coisa extremamente importante e o menino está copiando o que está do lado esquerdo do quadro, que já está na apostila, pelo amor de Deus, ele está se enganando. Ele não consegue prestar atenção, ele não entende a aula, ele está voando. E para não voar sem fazer nada, ele fica escrevendo o que está escrito no quadro. Eu costumo dizer, então vá, passa a Bíblia limpo, já que você gosta de escrever. Quando chegar no dia do Enem, se você não souber fazer, você passa a prova limpo, você gosta de escrever. E isso não vai te levar a nada, isso não é aprendizado.
certo? Agora, um aluno, essa semana eu dei os parabéns a uma aluna, porque ela estava anotando só pontos assim, tem que anotar, é importante, mas em tempo presente. O aluno falou um negócio, o professor falou um negócio importante, eu anoto, entendeu? E aí vamos lá, chegou em casa, matemática, física e química, o que é para estudar? Sim, um detalhe, Jonas, quem viu o primeiro podcast entende que existe uma diferença entre um aluno e outro. Tem aluno que sim funciona melhor no outro dia estudar. Tem aluno que é melhor que estude no mesmo dia mesmo, um pouquinho depois só, sabe? Depende um pouquinho da memória dele e tal. Mas aí assista o podcast lá para entender. Então, chegou em casa, vamos estudar. O que é que vai fazer? Bom, primeira coisa é revisar a aula. E isso varia. Tem aula que a teoria ela é mais longa. Tem aula que é só teórica, não tem nenhum exercício. Então você só vai revisar a teoria. Às vezes até sobra tempo. E tem aula, vou dar um exemplo aqui, aula de estequiometria. Não tem quase teoria, é resolver exercício praticamente. Você explica assim rápido. Então o aluno chega em casa e tem que refazer os exemplos. Então assim, a parte mais importante é, em matemática, física e química, fazer uma revisão da aula. E como é que se faz a revisão da aula? Olhando as anotações ou olhando o material que o seu professor usa, seja uma apostila, seja um livro, e tentando lembrar da aula. E aí vem um erro grave que eu vejo muita gente cometer. Eles gravam a aula. Aí ele vai, o que ele falou aqui mesmo? E bota de novo. Isso não é estudar. Isso é assistir a aula de novo, que não é produtivo. O aprendizado, ele vem dessa forçada. Exato. Ele tem que chegar, meu Deus, que foi mesmo que ele falou aqui, miserável, pode xingar, xinga, ninguém tá ouvindo. Aquele desgraçado disse alguma coisa, né? Que foi mesmo? Aí na hora que lembra, você nunca mais esquece isso. Isso é aprendizado. Assim se estuda. Por isso que muitas vezes o curso online falha. Exatamente. Por quê? O curso online está à disposição dele. Aí ele está lá estudando. Esqueci. Ele vê de novo. Isso. Assim você não vai aprender, querido. Assim é muito fácil. Você não construiu o caminho até lá, né? Se tá muito fácil é porque tá errado. Exatamente. E o pior, Jonas, aqui vou abrir outro parênteses. Tudo que esses meninos gostam de ouvir é aquilo que agrada. É muito bom, é que nem eu fazer regime, você abre a internet, tá lá, pode fazer regime, você toma essa pílula aqui, pode comer picanha, pizza à vontade. Não, você acredita? Eu não. Entendeu? Eu não. Eu tive que perder peso e foi na raça mesmo. Não tem outro jeito. Então, assim, o caminho do aprendizado, ele não é... Agora, é prazeroso na hora que você aprende, tirar proveito disso. É muito prazeroso aprender. Eu gostava. E eu gosto de aprender, estudo muito, sabe? Então, assim, eu acho que é importante. Então, a primeira coisa é isso. Não ficar... ficar tentando lembrar mesmo. Aí faz um resumo, eu costumo dizer assim, uma dica de ouro, que eu fazia isso na época da minha faculdade. Acabei virando professor. Põe uma cadeira do lado e dê aula para cadeira. Perfeito. Dê aula para cadeira. Pega esse copo d'água, fica em copo d'água. Presta atenção. Olha, é assim, assim, assim. Na hora que você conseguir explicar para alguém uma coisa que você viu, sem você colar, sendo honesto, sem precisar ouvir de novo uma gravação, aí você está pronto no conteúdo. É isso. Então, mesmo que você explique mal, mas se você conseguir passar pela aula toda explicando para um copo d'água, com uma cadeira vazia, você está pronto. Então, isso daí é estudar. Terminado isso, você parte para a fase de exercício, que eu divido em duas partes. A primeira coisa é refazer o exemplo que o professor fez em sala. Porque se o professor fez um exercício em sala, Jonas, pelo amor de Nossa Senhora, ele fez de manhã um exercício em casa, você está à tarde ou no dia seguinte, e não consegue repetir... É complicado. Meu amigo, você não serve nem para ser papagaio, porque você acabou de ver uma coisa de um papagaio e repete, você não nem isso. Então você precisa rever a sua forma de assistir a aula, porque você estava em dúvida na aula e não levantou a mão e tirou a dúvida, tem que tirar, entendeu? Então é muito importante... essa coisa, refazer os exemplos. E muitos alunos não têm humildade para isso. Ele fala, não, o senhor já fez, eu vou para os desafios. E aí esquece que tem um negócio chamado TRI. Que aí é assunto para outro podcast. Mas entendeu? Esquece que tem TRI. Então, põe um papel em cima da resolução que você copiou, ou que tem na apostila ou no livro, e refaça o exemplo. Para depois você fazer os exercícios que a gente chama de propostos. A lista de exercícios para ir para frente. Nunca ande na frente do seu professor. Nunca, nunca. Esse é um dos erros mais comuns na atualidade. Muito comum. Ele pega isso que você falou, Jonas. Eu vejo muito aluno fazendo. O aluno acha que ele é bom quando ele faz um exercício mais rápido que o professor.
Velho, a gente está dando um exemplo, a gente tem que ir devagar para todo mundo entender, a gente repete, quando a gente está fazendo um exemplo em sala, a gente tem outros objetivos que só aquele exemplo. Aí você tem um pouquinho mais de experiência que os outros e acha que fazendo rápido você é o top das galáxias. Você está jogando fora o seu tempo, entendeu? Então, assim, precisa aprender a assistir a aula e aproveitar esse trabalho em casa. Essa receita não falha nunca. Outra coisa, dica importante, não tenha medo de ficar atrasado. Nenhum medo, zero, atrasado com a lista de exercícios, tá? Então, se o professor está lá na frente, você está um pouquinho atrasado, faz essa lista, isso funciona, tá? Inclusive, tem muito professor, eu faço isso também, que um pouquinho lá na frente fornece lista para os alunos de exercício de coisa que passou, é saudável. Então, não fique com medo e não corra nos exercícios. Muito aluno quer fazer a coisa rápida. Você vai ganhar velocidade com outro tipo de trabalho. Os exercícios precisam ser bem feitos. Você precisa curtir, você precisa pegar aquele exercício e explorar. Eu costumo dizer, por exemplo, a prova do ITA. Eu passo todo o carnaval, todos os meus carnavais são assim, é bem animado. Eu passo fazendo as provas dos exames vestibular. Pô, a minha profissão, eu vivo disso, eu tenho que estar atualizado, né? E eu tô falando isso porque eu acabei de ver a prova do ITA. A prova do ITA é espetacular, é maravilhosa, negócio. Então, mesmo que você não saiba fazer a questão, você lê aquela questão e ficar perguntando, mas por que ele forneceu esse dado? Por que ele disse isso? Isso é um aprendizado. Então, muitas vezes você vai para a questão e você vai feito um tarado. Você quer resolver e já olhar o gabarito para ver se está certo. Não funciona, tá? Tem que ser com... E tirar dúvida. Sim. Ter um sistema de monitoria, um colega, ou o próprio professor, entre em contato, tire dúvida. Não conseguiu fazer, vai direto mesmo, não fica com aquela coisa acumulada. Eu costumo dizer, você tem uma lista de exercícios, você teve dúvida no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto exercício, você está com um problema nessa matéria. Tira a dúvida com o professor, porque às vezes... Um exercício que você resolva, você destrava aquele problema. Exatamente. E aí os outros exercícios fluem, entendeu? Então, às vezes, você tem um pontinho, uma coisinha que você não está sabendo, e você vai morrer com aquela coisinha porque você não tirou essa dúvida. Então, é importante tirar essa dúvida, tá? Então, assim... eu acho que deve ser o estudo de matemática, física e química. A gente vai continuar deixando aí o canal aberto para que vocês mandem dúvidas e perguntas aí para a gente falar de ponto a ponto, que aí tem as particularidades. Mas eu vou aqui dar um testemunho, porque eu tive meus filhos há não muito tempo, né, fazendo vestibular, e teve um dia que um deles chegou em casa dizendo assim: papai, você, tantos anos de sala de aula, professor, diretor de uma escola conceituada, né? Eu sigo suas orientações para estudar matemática, física e química, funciona super bem. Mas, papai, como é que eu estudo essa desgraça de geografia e de história? Tem que saber. Aí eu olhei e falei assim: pois é, não sei. Eu não sei porque a minha geografia, a minha geografia é quais são os afluentes lá direito do Rio Amazonas. Aí a negra, não sei o que. Então, assim, eu sabia as capitais todas. Os desgraçados mudaram aí a maioria dos... Eu já não sei mais. Mas eu sabia as capitais do dia. Era outra geografia, né? Claro, os tempos mudaram, então a forma de estudar mudou. E eu acho que, assim, uma boa noção de ciências esses meninos têm de como deve estudar. Uma boa noção, tá? Eles fazem errado porque escutam conselho mal assombrado. Mas humanas, eu acho que a maior dúvida de como estudar está aqui à luz. Olavo, ajuda. É isso aí. Em geral, a gente tem em sala de aula algumas experiências e alguns diálogos com alguns alunos que perguntam muito, né? Justamente partindo desse questionamento. Por quê? Porque tem aluno que acredita que nós somos torres transmissoras. Vamos transmitir o conteúdo e assim ele, teoricamente, como uma esponja, uma característica fisiológica, vai absorver aquele conteúdo. Se fosse assim, estava ótimo, mas não é.
Então, é necessário ter muita, eu diria, apropriação do conteúdo e uma seriedade muito grande no que diz respeito a essa perspectiva de humanas. Desculpa aí, eu lá vou interromper, né? Porque eu não consigo perder a piada. Teve aluno que fala, não, porque a gente quer aprender por osmose. Eu falei, nem osmose você sabe o que é. Que por osmose você vai perder a aula. Eu já ouvi dizer até de hipnose. Acredita? Acredito. Então, esse já processo é complexo. É complexo. Então, normalmente, se você vai se propor a estudar ciências humanas, é fundamental ler. Isso é claro. E ler com qualidade. Então, não adianta se enganar achando que a leitura que você faz do jornal diário, a leitura que você faz do blog diário vão te fornecer subsídios para atualidades e você assim passar das 40 questões. Não vão. É necessário ter embasamento. Se você for observar as fontes dentro de ciências humanas e da prova de linguagens, muitas delas são revistas científicas. Então, é necessário você ter um contato ali, mesmo que um pouco mais superficial, mas com a leitura científica, para que você faça uma interpretação crítica daquilo. Como há uma aproximação, de fato, dos componentes curriculares do primeiro dia, e a interpretação é sim um dos pilares essenciais para você conseguir ter um bom desempenho, tanto em linguagens como em humanas. Se apropriar do vocabulário científico também é fundamental. Inclusive foi aquilo que Jonas trouxe, né? Normalmente a gente vê muita gente enchendo linguiça, e eu vou retornar ao ponto. É geógrafo dando aula de história, é historiador dando aula de geografia, é jornalista dando aula, inclusive, dessa perspectiva das ciências humanas. Então, assim a gente perde muito. E, para além disso, não tem como estudar ciências humanas a partir da leitura se você não estabelece também estratégias de memorização. E como é que eu faço isso? Em geral, você pode estabelecer ganchos para aquilo que está sendo trabalhado. Por exemplo, cores. Tem aquelas bloquinhos de fichamento antigo, são fundamentais. Flashcards, né? Os flashcards, os post-its com cores específicas para conteúdos específicos. Aquilo que você falou durante a aula, que o professor fala, e tem aluno que percebe uma determinada dica ou então uma palavra-chave, escreve. Depois, quando você estiver no momento de estudo, você parte daquela palavra-chave e constrói a ponte. Sim. Porque se você retornar para ver qual era a palavra-chave, já era. É justamente essa ponte que você sai da zona de desenvolvimento atual para a zona de desenvolvimento próximo. Hoje eu sei o conteúdo do tamanho de uma folha A4. Fazendo esse exercício, amanhã ou semana que vem, eu irei saber do conteúdo do tamanho de uma folha A3, já é uma dimensão maior. Então, isso também leva tempo e consistência. Não é de qualquer jeito. Não é apenas escutando, por exemplo, alguns podcasts dentro da perspectiva dos jornais atuais. Você também precisa entender da estrutura da prova. Normalmente, em ciências humanas, isso é um calo fundamental, porque o que está acontecendo aí? Aulão de atualidades, ótimo. Aí vai ver o recorte temporal, 3 meses. Não adianta. 6 meses, não adianta. 1 ano, Olavo, talvez, depende se não existir um edital para elaboração de questão. Sim. Por exemplo, a prova do ano passado, as 2 aplicações. Se você for fazer uma análise crítica, acredito que mais de 50% das questões que foram utilizadas vieram de um contexto de 2021. Por que de 2021? Porque em 2020 houve um edital, o governo federal chamando pessoas, professores, para elaborar questões. Em 2021, eles foram contratados, passaram 12 meses fazendo essas questões e alimentou esse banco. As questões precisam ser testadas. Exato. Ela precisa entrar na regra. Exato. Na régua do Enem, né? E alimentou esse banco para ser usado na prova. É o Banco Nacional de Questões. De lá para cá, não houve outro edital. Então, você acha mesmo que vai ter questão que vai estar lá falando, por exemplo, de um contexto há 3 meses? Não vai. Não vai. 4 meses? Não vai. Não vai. Mas tem aulão falando sobre acontecimentos do ano passado. Aulão é a perda de tempo incrível, cara. Da semana passada. Israel, um exemplo, né? Israel combateu o Hamas em uma ofensiva na semana passada. Pronto, beleza. Mas esse contexto pode até estar presente em um recorte temporal, talvez de décadas ou de anos anteriores, Sim. porque essa é uma constante. Então, se você não estabelecer esse critério crítico, de fato, de saber aquilo que está sendo
trabalhado em ciências humanas. E outra coisa, cada um dentro do seu quadrado, né? A história, a geografia, a sociologia, a filosofia possuem objetos de estudos específicos. Então não é qualquer coisa, não é porque eu estou estudando história que teoricamente eu vou aprender geografia. Talvez, se você fizer o esforço necessário para e entender aquele fenômeno com base no espaço geográfico. Aí sim, se não, são outros 500, como se diz, né? Olavo, eu vou fazer até uma colocação aqui para contribuir aí com o que você falou. Eu vejo ainda, é muito comum, eu vejo muito professor de geografia, já que você é professor de geografia, você é representante aí da nossa equipe de humanas, que é super forte. A gente tem Felipe aí na filosofia, na sociologia, temos Mariano, que é doutor em história. Então, vocês, pais de aluno, pensem nisso, na formação. Você tem um grupo sério. E eu vejo muito professor de geografia que ele é muito simpático aos alunos, o aluno ama, adora. Por quê? Porque ele o tempo inteiro praticamente fala em geopolítica, que é um assunto gostoso de falar. Interessante. Né? É pitoresco, é que nem muito professor de história que conta o pitoresco da história, que não vai cair no Enem, entendeu? Então tem até um programa, eu gosto muito lá do Bueno, não vai cair no Enem, que é uma delícia de assistir, é engraçado, você ri, você se diverte, mas ele mesmo assume, não vai cair no Enem, entendeu? Porque é pitoresco. E eu vejo muito isso em geografia, que o próprio professor de geografia, não estou falando de você, é claro, mas na média, dá um enfoque muito forte para essa área, e a geografia física, que está extremamente presente, é abandonada, entendeu? Então, assim, não é só o jeito de estudar em casa, é escolher alguém realmente para te preparar um caminho adequado. Eu vejo muito isso em curso online. Concordo. Com certeza. E, infelizmente, isso passa, teoricamente, de forma despercebida pelos pais, pelos alunos, né? Por quê? Porque é praticamente um show de stand-up. A aula, né? Isso aparentemente é agradável, mas ali o cara tá fingindo que tá ensinando e você tá fingindo que tá aprendendo, e assim vai. Então, isso é muito difícil. Então, a geografia, por ter essa dicotomia entre geografia física e humana, é necessário que ela tenha, por exemplo, a força da biologia, da química, da física para ajudar a dar suporte e ela compreender. É uma ciência de síntese. Então, se o cara não tem apropriação nessas áreas de conhecimento, ele não vai conseguir passar. Pode até estar presente na apostila, mas essa aula vai durar 10 minutos, 15 minutos, e vai focar na parte teoricamente humana. Olavo, mas há uma tendência nos últimos anos da prova de humanas, de fato, desprestigiar essa área. Não, há um engano. Há uma proporcionalidade. A prova de geografia, as 15 questões, teoricamente, ela vem de uma maneira proporcional. Então, isso é feito de uma forma muito séria. Inclusive, com o agravante do ano passado, e que esse ano vai ser um presente maior, que é a inserção de cores dentro da avaliação. Então isso vai jogar o nível de dificuldade lá para cima. Com certeza, mapas coloridos. Exato, de solo, uma análise de solo, uma análise de imagem de satélite. O que eu vejo muito na prova de humanas, tanto as ciências humanas como a própria prova de linguagem, é uma riqueza muito grande. É muita variedade, é muita coisa abordada. Você vê que matemática é pura, é só matemática. Mesmo que eles coloquem lá uma questãozinha que envolve pH, mas o foco da questão é logaritmo. De ciências da natureza, muito embora a gente trate aí de 3 temas, mas eles são muito bem delineados. Tem as 15 de biologia, as 15 de química, as 15 de física, de vez em quando eles misturam um pouquinho lá, mas então assim, é um pouco diferente. E já que nós estamos falando em milacria, vamos usar esse termo, eu vou aqui para disparar, né, em fase final aqui de discussão, alguns pontos que eu anotei de sugestões que os alunos escutaram, me trouxeram na montagem de horário, né? E primeira coisa, estudar por questão. Então, isso é uma coisa que eu escuto muito. Não, professor, eu não assisto aula, eu faço simulado. Entendeu? Já é o segundo item aqui, ele bota um simulado por semana. Tem aluno que faz um simulado por semana.
Entendeu? Se for um simulado mesmo, que eu acho que não é, e ele está chamando de simulado outra coisa, ele está estragando a hora de estudo dele. Se for um simulado mesmo, Exato. com provas, com 90 questões, redação, então isso nitidamente atrapalha a preparação dele. Mas não deve ser um simulado, deve ser outra coisa, que ele chama de simulado. Não, e outra, o pessoal chama fazer simulado, sentar, resolver umas questões, entregar, inclusive abrindo um parênteses aqui, muita gente recebe, cálculo pela TRI, completamente errado. Completamente errado. Isso. Duvide, questione, investigue. Como muitas vezes redação que, nossa, eu tirava 980 em toda a redação, fui pro Enem, tirei 800. Por quê? Porque você está sendo enganado. Bem-vindo à vida real. Vai acordar que dia? Perfeito. Eu costumo ter uma frase que eu falo assim, acorde, você não está sonhando. Entendeu? Então, a outra milacria que eu escuto muito é andar na frente do professor. Putz. O professor vai dar um conteúdo, estude antecipado. Minha nossa. Se ele estudar depois, é difícil ele entender 100%, imagina estudando antes. É uma perda de tempo incrível, cara. É uma loucura. Então, eu fico pensando assim, o que eu vejo, que você também já viu, Jonas, é que hoje em dia tem muita gente que... Eu vou falar de algumas profissões novas que surgiram. Então, coach é uma profissão nova que apareceu. Então, tudo bem que existem verdadeiros e sérios, mas vamos combinar que são raríssimos. Cabe nos dedos raríssimos. E tem os desinibidos, que são engraçadinhos, que aprenderam duas ou três regras. Para pastor da Universal, né? Aí, e vão falar coisa para agradar todo mundo. E do mesmo jeito, o professor aí, hoje em dia, o cara que é desinibido, ele fala, então eu posso dar aula. Ele tentou tudo na vida, não deu certo, eu vou dar aula e tal, e começa a se meter. Então, mentor, tem muita gente que se diz... Não, uns meninos que acabaram de fazer os cursos da gente, aí fala, agora eu sou mentor, então eu vou... Aí o pior, fala, não, porque esse curso não precisa. Meu Deus, você acabou de sair do curso da gente. Exatamente. Aí tá convencendo os outros a que só estudar por simulado. Eu vi um menino que só estudava assim por simulado e que teve um resultado, que conseguiu um resultado bom. Em toda a história. Mas o menino, aquele lá era um ponto fora do gráfico. O menino era um gênio. Ele iria passar, se ele ficasse de ponta cabeça amarrado num pé de caju o ano inteiro, ele ia passar. O menino era muito bom. Era um ponto fora do gráfico. Sabe esses pontos assim, tal, essa genialidade. Assim, se você for, vamos dizer assim, muito bom, mas normal, você tem que procurar alguém que estudou para te dar conselho. E você não pode fazer um negócio. O que você diz disso, Jonas? Estudar só por questão, estudar na frente do professor, um simulado por semana? É tão difícil falar de um absurdo, né? Mas assim, imagina você, né? Você que é médico, tá? Você que é dermatologista. Eu vou lá me consultar com você por causa de um problema que eu tô na minha pele. E aí tive que ir na sua consulta 3 vezes. E aí você resolveu o meu problema. Eu não estou capacitado a falar de dermatologia com as pessoas que têm problema na pele. Eu talvez entenda 2% daquilo que eu passei. Pronto. Então é exatamente isso. A pessoa que usa a minha profissão como bico, ela não se dedica à profissão, ela está ali por outros motivos, talvez uma azaração com as garotas, com os garotos, com algum dinheiro que está entrando, que ele acha que vale tudo, né? A ética fica de lado, mas vale tudo. E aí você que é mãe e pai, não bote seu filho numa rascada dessa não, porque assim, os jovens eles vão se deixar levar por discursos típicos de jovens, e observe, essas pessoas têm um discurso de adolescente, por mais que tenha 35 anos nos coros, ele tem discurso e comportamento de adolescente. Então, não seja ingênuo você, pai, você, mãe, para botar teu filho numa rascada dessa, tá? Então, uma das coisas que eu tento fazer com meu filho, que tem 10 anos hoje, é alertar para o charlatanismo que está em todo canto, né? Para ele não ser bobo, mais do que a média da idade dele, não ser ingênuo demais, porque é isso que faz o seu filho, a sua filha perder tempo. A gente tem alunos que eu tive alguns alunos em 2022 no cursinho, era o primeiro ano de cursinho. No ano passado, eles estudaram
em algum lugar e agora estão de novo fazendo meu curso. Ou seja, foram fazer alguma coisa que a sereia cantou. Agradável, e tá aí, perdeu um ano, né? Perdeu um ano. E eu tô tendo hoje que reparar os problemas que essas pessoas trouxeram. Porque quando foi falado aí sobre o estudo em casa e tudo, uma das coisas que atrapalha esse estudo em casa é quando você quer ouvir duas pessoas diferentes que estão falando da mesma coisa de formas diferentes. Então, se o professor Alexandre falou algo sobre ligações químicas, é muito importante que o aluno siga o que o professor Alexandre falou e não o que um mentor falou sobre ligação, que ele pode ter falado alguma coisa diferente e é muito provável que tenha falado alguma coisa diferente. E aí o aluno fica na dúvida, que absurdo, né? Entre uma pessoa que tem know-how de sobra para falar sobre o assunto e aquela pessoa que é agradável, dá o tapinha nas costas, dá um chocolate. Jonas, então veja, se ligue. Veja o absurdo, eu montei um horário de estudo, o aluno, quer dizer, eu acabei não conseguindo montar. Ele fazia 2 cursos de redação com 2 professores diferentes. Meu Deus. Diz que coisa linda. Então você imagina... Confusão. Porque redação... eu acho que você deve estudar redação com o mesmo professor que te ensina linguagem. Exato. Óbvio. É meu óbvio. Aí, exato. não, ele fazia linguagem num lugar, redação com outro, e fazia um outro redação com outro. Eu falei, minha nossa senhora, quem te dá? É porque me aconselha. Eu falei, pronto. Tem mais uma opinião. Eu falei, pronto, é ótimo. Olavo, eu fiquei sabendo que tem curso de humanas por questões. Tem. O que é que você acha disso, cara? Eu acho que é tempo perdido, não é? Sendo bem direto. Porque a resolução de questões, ela é importante, se bem trabalhada e se houve o embasamento correto desde o início. Então, partindo desse princípio, a pessoa que faz a resolução de questão como o seu pilar central, ela não vai conseguir ter um bom desempenho. Ela pode até conseguir ter esse bom desempenho nesse possível simulado, Sim. mas esse tipo de turma não vinga. Não vinga. A gente vê muita propaganda, por exemplo, desse tipo de abordagem, mas a gente não vê muita propaganda desse tipo de abordagem com resultado. Exatamente. Não vê. Quem tem autoridade é quem tem resultado. Exatamente. Simples assim. Então, partindo desse princípio, eu acredito que hoje em dia, por exemplo, muitos desses mentores, inclusive, que se dizem estudantes até de medicina, estão deixando de cursar medicina porque está entrando recurso e o cara está deixando de lado. E os pais e os alunos não olham isso de maneira crítica. É necessário olhar. Existem muitas coisas. Por exemplo, tem um sistema de estudo que me apresentaram e com embasamento, com uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos e tal, que o cara não devia estudar mais que 30 minutos de um conteúdo. Então, eu estudava 30 minutos, tinha que descansar 15 para depois pegar outros 30 minutos de outro conteúdo, não pode ser do mesmo. Eu falei assim, funciona lá nos Estados Unidos. Claro que funciona. Vai fazer ensino médio lá pra você ver. Você tem curso de oratória, química, eu escolho se eu quiser fazer. Meu filho, os alunos daqui, quando chegam lá nos Estados Unidos, dão um baile, dão um show. Não tem nem comparação. Pelo amor de Deus, não falem do ensino. São pesquisas feitas na escola pública norte-americana, assista um filme que vocês vão ver aquilo ali. É muito diferente da realidade que a gente vive numa disputa, numa concorrência absurda que é, por exemplo, medicina no FRN, e a gente tem que levar o negócio um pouquinho mais a sério, né? Exatamente. Uma coisa importante é que, não é agora não, mas do meio do ano para frente vão surgir os aulões. Isso. O aluno que não se preparou bem, ele realmente pode ter algum benefício em um aulão. Isso é um fato. O aluno de escola pública não tem oportunidade de estudar. Um aulão pode realmente colaborar na preparação desse aluno. Perfeito. Mas o aluno que estudou direitinho, do começo do ano até aquele momento, agosto, sei lá, se ele vai para um aulão, ele tem que estar ciente que ele está indo para um entretenimento. Porque conhecimento mesmo, ele não vai adquirir. Ele está indo lá porque ele está sendo alvo de propaganda e para dar umas risadas. Se o aluno estiver precisando disso, aí o aulão, beleza, funciona. Jonas, mas conhecimento mesmo... Quase eu fui para um aulão no ano passado, tão divertido que era. Eu via, tinha música, tinha tudo. Eu falei, eu vou, porque eu vou me divertir. Porque, assim, realmente... Para diversão é show de bola. Eu fico dizendo para os alunos, vocês têm que aprender a separar. Olha, toda vez que vocês forem convidados, alunos que estão ouvindo a gente, toda vez que você for convidado para qualquer coisa dessas extra que não estão no seu programa de estudo, você põe numa balança. Perfeito. Aquilo tem que ser mágico, porque ele vai tomar o teu horário de estudo. Exatamente. Aquilo tem que te trazer um ganho assim grande. Olha, o dia que um professor de ciências, eu não vou falar de outra matéria, mas de ciências, o dia que um professor chegar para você e te prometer, não, vamos para o aulão que eu vou te dar as questões que vão cair.
Pega na mentira. Eu não preparo o aluno para acertar uma questão. A gente prepara o aluno para saber resolver qualquer questão da prova. Não é assim que se prepara o aluno. Fala, vamos tentar ver aqui para acertar o máximo de questões possível. Não, isso é antigo demais, isso não existe mais. Então, o Enem realmente, nesse aspecto, é uma prova muito boa, muito abrangente, muito rica e que exige um preparo diferente. Tá? Pois é, na época dos Incas, havia aulão de madrugada. Né? Porém, no século XXI, nessa década, existia um aulão de madrugada. E um aluno nosso, que inclusive foi aprovado em medicina, me procurou dias depois com vergonha que tinha ido para esse aulão porque todos estavam indo. Né? E ele veio falar comigo de maneira envergonhada porque se deixou levar pela manada. O fato é que o aulão, na madrugada, só prejudicou ele. E ele percebeu isso e veio confessar a mim. Esse aluno foi o primeiro lugar de medicina da FRN. Ainda bem que ele parou de ouvir as sereias em tempo, tá? Senão não teria tido o resultado que ele teve. Então se ligue e preste atenção às histórias de sucesso. Pronto, são esses conselhos que vocês devem ouvir, de gente que teve resultado. Para um pouquinho, presta atenção. E outra, filtre, porque também é assim, veja... Tem gente que, como aquele cara que era genial, tal, ele seguiu uma metodologia que para ele funcionou. Veja se adapta para você. Cada um é uma história. Exatamente. Tá bom, eu acho que com esses 2 programas que nós fizemos, a gente deve ter contribuído bastante aí para o início de ano, que tenham todos um bom preparo em 2024, que vocês consigam atingir o objetivo de vocês, mas como eu acredito muito na meritocracia, que só os que merecem cheguem, que só aqueles que fizerem o seu papel, a sua parte, atingir. Eu não quero milagre para ninguém, não. E eu não torço por aluno que não estuda, eu só torço por aqueles que realmente se esforçam, tá bom? Então, assim, a gente deseja a vocês todos aí um bom ano de trabalho. Quero agradecer aqui Olavo e Jonas presentes, quero agradecer o pessoal da 96 FM aí por essa ajuda e por esse convite, tá? O pessoal aí da produção, obrigado aí, galera. E passar aqui a coisa para as considerações finais. Perfeito, professor. Também agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E para deixar claro para os estudantes, né? Nada vem fácil. Então, se o caminho é muito, muito fluido, eu acredito que você precisa pelo menos parar para pensar, né? Então, encher o quadro não significa muita coisa. Falar sobre determinado contexto com embasamento, profundidade e propriedade, isso sim é muito mais significativo. Então, é isso. Pois é, se o que você quer é difícil, o que você precisa fazer não tem como ser fácil. Perfeito. Vai ser difícil. E você vai conseguir superar. O obstáculo pode ser grande, mas ele não vai diminuir porque você quer. É você que tem que crescer. É você que tem que ficar mais forte. Por isso, se acompanhe de pessoas que vão fazer isso por você. O processo é talvez mais importante do que o fim, do que o objetivo. Você não pode ficar só parado no objetivo. Você tem que estar no processo fazendo por onde esse objetivo ser alcançado. E a gente está à disposição para ajudar você, se assim você quiser. Conte conosco. Pois é, pessoal. Valeu. Então é isso. Com essa finalização, a gente encerra essa série de programas sobre educação, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o trabalho de vocês, tá? Continuo dizendo que estaremos à disposição, vocês têm o nosso contato, se tiver alguma dúvida, não importa a série, se é pai, se é mãe, se é o filho, se é o primo, se é para o ano que vem, se é esse ano que você vai fazer Enem, e não importa o curso, se é enfermagem, se é medicina, a gente está aqui para ajudar e dar conselho, e é um prazer, a gente faz isso com prazer, porque aqui ninguém que está aqui, virei professor, foi a nossa escolha, é a nossa profissão. É isso.